Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma palestra aqui no CEAP, Centro Espírita Antônio de Pádua, Ouro Fino, Minas Gerais. É uma alegria estar aqui com vocês por mais essa noite de palestra. Essas palestras que nos fazem pensar, nos fazem refletir, trazendo esses questionamentos importantes para a nossa vida, nos auxiliando, solidificando a nossa base. A gente vai falar um pouco disso hoje também. Tema de hoje: religião e espiritualidade. Um pouco, porque a gente faz uma confusão ainda, essa história de religião e espiritualidade. Será que é a mesma coisa? Será que não é? Quero agradecer desde já aqui os nossos parceiros nessa retransmissão que vai ao vivo nos canais Renovando Consciências, canal no YouTube, a TV 7, a TV Secal, também a Web Rádio Fraternidade, ao Portal da Luz. E aqueles que estão no meu Facebook, no meu YouTube também. Essa transmissão vai em direto, ao vivo, para todos que estão aí comigo nesse momento, sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar aqui pensando, refletindo, com o auxílio da doutrina espírita, é claro, a gente sempre vai falar aqui de espiritismo, e não tem como não falar de espiritismo sem falar de Jesus e tudo isso que nos acrescenta na nossa vida, na nossa caminhada. Vamos lá? Vamos começar? Mas antes de começar, claro, vamos fazer a nossa oração. Convido a todos, quem se sentir à vontade, claro, a fecharem os olhos comigo. Dessa forma, rogamos a Deus Pai, agradecidos que estamos por mais esse momento, agradecendo a Jesus também, nosso mestre, guia, nosso amigo, nosso companheiro, que mostra todo esse caminho da felicidade, esse caminho do amor, estando sempre ao nosso lado, sempre nos amparando. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz trabalhadora do Centro Espírita Antônio de Pádua, Ouro Fino, Minas Gerais, por esse amor, por esse envolvimento, nesses instantes que aqui nos recolhemos a buscar essa palavra, esse entendimento maior nas diretrizes do Mestre Jesus. E dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais essa palestra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Oração feita, que é sempre muito importante. Como nós oramos pouco, oração feita, estamos aqui mais harmonizados. Vamos tentar desligar um pouco do mundo lá fora, se concentrar um pouco aqui nesse momento e pensar, refletir sobre esse tema, que é religião e espiritualidade. Uma confusão que a gente faz ainda. Vamos falar também de doutrina espírita, nesse bolo de religiões, espiritualidade, como é que é essa história, Nelson, como é que isso acontece? Vamos lá, vamos pelo conceito básico aqui, para tentar explicar. Espiritualidade existe com ou sem religião. Vou repetir, espiritualidade existe com ou sem religião. Podemos entender espiritualidade de diversas formas. Primeiro, a questão do espírito por si só. Quem é espírito? Sou eu, é você, e também aqueles que estão desencarnados. A única diferença é espíritos encarnados na carne, nesse corpo, nessa vida, e aqueles que já desencarnaram, também são espíritos, estão no plano espiritual. Bom, então isso a gente pode entender como espiritualidade, mas também podemos entender espiritualidade como o processo da espiritualização do sujeito, do indivíduo, que é quando nós buscamos esse contato com o alto. E dessa forma vai se configurar de diversas maneiras distintas, como cada um compreende. Quando eu falo cada um, a gente vai sempre falar de nós, indivíduos, aqui na doutrina espírita, mas eu tento ampliar um pouco esse leque para a gente entender que não só através da doutrina espírita, não só através do cristianismo, se busca esse contato com o alto, essa espiritualização como um todo. E aí que entra a religião. Religião pelo próprio nome, pela própria origem da palavra. Vamos relembrar? Vamos entender?
Origem da palavra semântica vem do latim religare. Religião vem do latim religare. O que quer dizer? Ligar ao alto. Então, qual é o papel da religião? Ou qual o papel deveria ser? Exatamente essa ligação de nós indivíduos aqui, encarnados, com o Supremo, o Divino, dentro de cada religião, como cada um configura com seus preceitos, com as suas crenças, tá? A gente não vai tentar aqui dizer para ninguém qual é a melhor ou a pior religião. Eu posso dizer para mim qual é a melhor, para o Nelson, mas ó, Nelson, ponto, ok? Para cada um é cada um. Para mim, é claro que é a doutrina espírita, mas a resposta mais profunda desse questionamento, qual é a melhor religião, não é individual, se é para o Nelson, se é para a Mariazinha, para o Antônio, para quem quer que seja. A melhor religião é aquela que transforma o indivíduo em alguém melhor. Essa é a melhor religião. E essa é uma resposta que abre para tudo e para todos. O que isso quer dizer? Quer dizer que para o Nelson, doutrina espírita é melhor, que faz sentido para mim, porque responde aos meus anseios, mas não necessariamente para o Antônio ou para Maria. Talvez para Maria é um outro segmento, uma outra religião, ou religião nenhuma também. Então, isso é um processo muito individual que a gente tem que entender e, principalmente, respeitar. Eita, coisa difícil essa história de respeitar, né? Porque o que acontece muitas vezes é que, por nós acreditarmos que a nossa religião é melhor para nós, a gente quer dizer, impor isso para tudo e para todos. Olha a diferença entre convidar e impor. Claro que eu vou buscar convidar ao próximo, aquele que tem questionamentos, que está em sofrimento, que está em processos íntimos de alguma dificuldade, mostrando para ele o que funciona para mim. De alguma forma, eu estou amando esse sujeito, esse indivíduo, esse parente, esse vizinho, falando para ele: olha, tem um centro espírita lá, olha, tem um livro aqui, olha, dá uma lida. Não precisa nem levar para centro espírita e nem entregar livro nenhum. Conversa, conversa. Um pouco que a gente sabe de doutrina espírita que já nos ajudou, tenta orientar. Ah, Nelson, mas eu não sei falar. Fala mais ou menos, fala o tópico e passa um vídeo. Hoje em dia, com internet, então, mais fácil que a pessoa, não quero ir no centro, não, a minha religião não permite eu ir lá no outro centro, ou de centro espírita. Compartilhe um vídeo de um palestrante no tema que você acha interessante, que possa iluminar a vida dessa pessoa. Então, é assim que a gente vai convidar e não impor essas realidades, porque são diferentes realidades. Tem a ver com crença, tem a ver com todo o processo de foro íntimo, que é distinto, é diferente entre as pessoas. O que responde para mim a doutrina espírita não necessariamente responde para o vizinho. E está tudo bem, está tudo bem. Por isso que a resposta é: qual é a melhor religião? Aquela que faz o indivíduo ser uma pessoa melhor. Ou seja, se aquela religião que o fulano professa está transformando ele em um sujeito, uma pessoa melhor, que bom, que bom. Eu paro por aí. Acredito que esse é o papel da religião. Nos ligar ao alto, no sentido de nos ajudar a sermos melhores. Ponto final. Eu paro por aí e vou repetir por quê. Porque como a gente gosta de brigar, né? As brigas das religiões, acredito eu que mostra, na minha opinião, tá? E já vou pedir desculpa aqui para os brigões, mostra só a nossa pequeneza ainda nesse entendimento mais profundo do que é religião. Porque essas questões de melhor ou pior são conceitos muito subjetivos. Como para mim pode ser melhor café, e para o outro é chá. E para o outro não é nem café e nem chá, é refrigerante. E aí vai. O que é o melhor? Eis a questão. E aí começa, né, a filosofia, o questionamento, o pensamento aqui. Mas a gente já chega lá na filosofia. Já já, quando a gente vai falar de doutrina espírita. Ok? O que acontece demais, eu vou dizer para vocês, é assim.
Vê se alguém vê se alguém se identifica com esse tipo de questão. É assim: "Não, Nelson, você não está entendendo, porque eu sei lá que aquela religião tal está explorando o povo, a crença do povo e a ignorância do povo". Pausa. Eu vou pausar aqui, mais uma vez, tá? Cada um segundo as suas obras, cada um no seu quadrado. A intenção da pessoa na religião ou não é problema dela. Se ela está querendo se beneficiar, ganhar dinheiro, enrolar os outros com, vantagens pessoais, ou o que quer que seja. Esse é o problema do sujeito. Cada um segundo as suas obras. E aquele que vai na religião? Aquele que vai na religião é o seguinte: se está respondendo ao anseio dele, ótimo, que bom, vida que segue, eu fico por aqui. Porque não é o que responde os teus anseios e os meus anseios que vai responder do teu irmão, que está sendo talvez explorado, enganado. Mas para ele, naquela religião, ele está encontrando aquilo que ele está buscando. Ou será que estão obrigando ele a estar lá? Se estiver obrigando, é diferente. Se ele estiver lá amarrado dentro da religião. Agora, se ele estiver na sua busca interior, no seu momento, todos nós temos o nosso momento, tá? Vamos lembrar uma coisa aqui, pessoal, que a gente esquece às vezes. Nós, da doutrina espíritas reencarnacionistas que somos, vou afirmar uma coisa para vocês. Provavelmente, pessoal, na última encarnação nós não éramos espíritas. Ou se não era na última, 2, 3 atrás, eu tenho certeza quase que absoluta que nós não éramos. E professávamos de outra religião. E tá tudo bem, pessoal. Não precisa brigar. Pega essa energia toda que nós temos aqui para ficar brigando um com os outros e investe em você. Traz aí para o teu íntimo, traz essa garra, essa força toda para trabalhar e ser uma pessoa melhor, exemplificando o papel que a tua religião te propõe. A gente vai falar aqui de doutrina espírita, claro, a gente vai falar de Jesus como o nosso exemplo, o nosso mestre, para nos dar a referência de ser alguém melhor. Agora, a questão aqui, vamos sair de doutrina espírita de novo, tá? Já volto lá. É o questionamento para quem não é, principalmente para quem não é espírita, mas para quem é também, acho que vale para todo mundo, mas principalmente para quem não é. A questão é, a tua religião responde os teus anseios, as tuas perguntas? Interrogação. Se responde, se te faz bem, sensacional. Agora, se não responde, se não completa, não fecha o ciclo, talvez, busca uma outra religião. Isso foi a minha caminhada, tá, pessoal? Eu não sou nascido espírita, sou de família católica, por exemplo, ok? E não encontrei mais no catolicismo e venho encontrar aqui no espiritismo. Mas olha só, isso é um processo individual meu. Não quer dizer que o catolicismo é melhor ou pior, que não tem briga, não tem disputa, não tem confusão. Que cada um fica ou está naquilo que ele responde. E eu digo isso porque o que acontece muito aqui, e quero compartilhar, quero reafirmar para vocês, é que hoje com a internet acontece muito, eu sei, tá, gente? Eu sei. Tem muita gente que me segue que é de outra religião. E que bom, pessoal, não precisa mudar, não precisa vestir camisa de espiritismo, não. Se a oratória do Nelson, de um outro palestrante qualquer, mexe consigo, está te fazendo bem, tá ótimo. São os espíritas simpatizantes. Como também tem o contrário, tá? Tem espírita, eu conheço, que gosta de ir no momento da oração, lá no culto evangélico, ou na igreja católica, no momento tal, nos rituais. Isso é um processo individual de cada um, e a questão aqui é a gente não ficar nessa coisa quase clubística, sabe aquela coisa do clube de futebol? Fazendo uma comparação aqui, não, porque eu sou Flamengo, então automaticamente eu tenho que odiar todos os meus adversários, eu tenho que brigar e lutar e xingar e matar. Calma, pessoal, calma, não precisa entrar nessa. Pouco disso que eu quero trazer aqui, porque o mais importante é a gente questionar o que a tua religião te responde,
que tua religião te traz, está fazendo o papel de te ligar ao alto ou não? Vamos por aí. E vamos entender agora alguns conceitos aqui, tá? Que eu quero colocar da religião como um todo e aquilo que, claro, a gente vai chegar já já na doutrina espírita, mas a questão de muitas religiões é que acabam formando quase como, não vou dar nomes aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, que a ideia aqui não é criticar ninguém. A ideia é nos fazer pensar no nosso contato com a nossa religião, tá bom? Vamos lá, com calma, tá? Com muito respeito. Há muitas religiões que é uma espécie de um clube VIP, clube VIP, que é assim: aqui é a casa de Deus, tá? Só aqui é a casa de Deus. O resto não é Deus, não. O resto não é casa de Deus. Complicado isso, né? Complicado já esse entendimento, mas pronto. Cuidado com isso. Cuidado com aquela outra história também do povo escolhido. Ah, não, porque aqui nós somos da nossa religião X, PTO, YZ, a melhor religião, então nós somos o povo abençoado, o povo VIP, que vai ter direito ao céu, ao plano espiritual, às benesses. Cuidado, cuidado, tá, pessoal? Cuidado com essa interpretação, porque tem muita religião que mantém o sujeito infantilizado ainda e dependente, tá? Então te questiona se a tua religião te suscita a liberdade, a autonomia, o encontro com Deus teu, não necessariamente em religião alguma, mas através da religião, ok? Isso são conceitos assim que, se a gente parar para pensar, dá para bater cabeça na parede ainda. De vez em quando, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. De vez em quando, as pessoas não, já teve umas duas, três vezes, umas duas, três vezes que aconteceu. Mas Nelson, você é o representante da doutrina espírita. Calma, olha só, gente. Calma. Eu não quero assumir papel nenhum de representante. Claro que é uma alegria estar aqui como orador e compartilhando doutrina espírita, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que me ajuda, me auxilia, aquilo que mudou a minha vida. Ponto. Não existe cargos. Eu, pelo menos, não quero assumir cargo nenhum. Claro, existem os cargos dentro da doutrina espírita, os cargos diretivos, etc. e tal, mas vamos entender aquilo que nos toca. Às vezes a gente se apega muito a esses cargos, não porque eu sou o professor, porque eu sou o dirigente, porque eu sou o orador. Deixa um pouco os cargos de lado e vamos tentar ser os menores para ser os maiores. Lembra? O Cristo nos falou? Para ser o maior, seja o menor. Então tenta questionar, independente do cargo ou não, o que a religião te ajuda na tua caminhada. Faz um retrospecto aí, puxa os últimos anos, puxa os últimos 5, 10, um ano, o que você mudou, o que a tua religião te ajudou. Ou não, ou não te ajudou. E aí começa a refletir. Começa a refletir esses preceitos, às vezes, que algumas religiões, pronto, a gente não está falando de doutrina espírita, tá? Pelo menos não a que eu conheço, que aprisionam e criam uma dependência nesse sentido muito infantilizado ainda. Isso que eu falei, cuidado de acreditar que Deus só está lá na igreja, ou está no templo, ou está não sei aonde, que fora da igreja não há salvação, ou fora do templo não há salvação, ou fora da sinagoga, ou fora da mesquita não há salvação, fora da caridade não há salvação, fora do amor. Caridade é o exercício, é a exemplificação do amor. E aí, claro que a gente vai chegar para falar aqui de doutrina espírita, dessa religião também religião. Doutrina espírita não é só religião, por isso que o nome, doutrina espírita. O que é o espiritismo? São três pontos, três alicerces. A religião é uma delas. Nós temos a filosofia, a ciência,
e a religião, interligados, fazendo o link para exemplificar e nos ajudar. Vamos ponto a ponto, rapidamente aqui? Filosofia. Filosofia, o pensador, Sócrates, Platão. Nelson, eu não gosto desse negócio. Olha só. Filosofia, vou tentar aqui exemplificar com um exemplozinho bem básico. Filosofia é esse questionamento que a gente tenta fazer. O porquê da vida, o para quê das coisas, as justiças, as injustiças, a sociedade como um todo, o nascer, o morrer, o viver, o pós-morte, todas essas questões que nos suscitam, que através desse raciocínio lógico e dessas questões, vão nos levar a uma direção, ok? Mais ou menos isso eu estou dando uma pincelada, muito pincelada aqui na filosofia. Então, a partir daí, que nós temos a ciência. Ciência para quê? Para comprovar algumas questões, algumas teorias que vão sendo que vêm sendo trazidas. Para quê? Para responder alguns desses questionamentos. Então, a ciência é a exemplificação na prática que corresponde às tais perguntas. São encontradas através do exercício prático, da prova, digamos assim. E aí, sobre um parênteses, uma coisa que eu sempre gostei, admiro, bato palma e faço questão de relembrar, algo que eu gosto demais na doutrina espírita, algo que, uma das questões que me conquistou, quero compartilhar com vocês. É quando Kardec nos disse, olha só, tá vendo tudo isso aqui de doutrina espírita? Um dia, se a ciência mostrar o contrário, olha só, esquece e segue a ciência, tá? A verdade é comprovação científica, ponto. Porque a gente sai do processo só de crença e fé cega para ir unindo a ciência na comprovação, na realização, conforme o passar dos anos da evolução da humanidade como um todo. Então, hoje nós temos várias questões aqui, já comprovadas cientificamente, que vieram em livros, por exemplo, do Chico Xavier, através de André Luiz, nos anos 50, se eu não me engano. Hoje a ciência consegue comprovar. E tem várias outras que ainda não conseguem comprovar, mas no futuro vai. Nelson, mas comprovou diferente, então vamos seguir a ciência. Tá? Sem essa fé cega, vamos entender a profundidade disso. E o aspecto religioso, Nelson? Então a gente falou um pouco de ciência, falou um pouco de filosofia, e o aspecto religioso, qual é? O aspecto religioso é o Cristo, é o laçarote final, é um embrulho que é o principal, nos mostra o caminho, é o caminho do amor que Jesus nos trouxe, veio aqui nos ensinar. Basicamente isso, então a gente vai unir o amor que o Cristo, o aspecto religioso nos ensina, através do cristianismo, mas um entendimento do Cristo diferente, pelo menos até onde eu conheço, tá, pessoal? Das religiões que eu conheço dentro do cristianismo, que nos apresentam um Cristo diferente, não diferente de ser melhor ou pior, mas um Cristo filho do Pai, nosso irmão, que hoje já se encontra perfeito, porque trilhou aonde hoje nós estamos trilhando, ok? Essa é a diferença. Que algumas religiões, de novo, não querendo criticar, respeitando, mas há uma confusão do Cristo sendo Deus e porque encarnou aqui para o pecado do mundo, e aquela história toda que eu não quero entrar aqui em detalhes, porque a ideia não é criticar religião nenhuma, tá? Se faz sentido para você, ótimo, vou repetir isso sempre. Mas se tem ali uma caraminhola atrás da orelha e dá uma coçadinha assim, não faz muito sentido, pá, não bateu muito isso. A doutrina espírita apresenta algumas respostas diferentes, que talvez façam sentido para você ou talvez não, mas também não tem problema. O importante é ser feliz, tá, pessoal? É seguir aquilo que responde aos nossos questionamentos. Então, vamos lá. Fora da caridade não há salvação, como eu falei, não é fora da igreja, não é fora de centro espírita, de sinagoga, de, de templo, de qualquer coisa que seja. Vamos entender o aspecto científico, religioso e filosófico nessa união, esse link, para nos ajudar. Nos ajudar o quê? Acredito eu que a proposta de qualquer religião é nos dar essa base sólida, essa base firme,
para enfrentar os desafios da nossa vida. Os desafios, seja eles quais forem, que cada um, todos nós aqui temos os nossos desafios. Todos nós temos os nossos desafios. E por isso que eu acho importantíssimo nós questionarmos a nossa religião. O que que a tua religião está te ajudando para mudar algo para melhor, transformar o teu eu, o teu ser? Ou será que nós estamos indo lá só para bater o ponto e para se aliviar naquela questão mais da crença? Ufa, cumpri minha missão, fui lá no centro, tomei água frutificada, assisti a palestra, vi lá o curso, ainda bem. Hoje, ó, check. Será que é só para isso? Será que a tua religião está te ajudando a trabalhar os seus medos? Ah, mas como, Nelson? Vai te ajudar a trabalhar teus medos te apresentando a segurança. Vai te ajudar a trabalhar a tua ansiedade, por exemplo, mostrando o porquê você pode se tranquilizar. Acredito que esse seja o papel da religião, mostrando o caminho com o alto, para nos auxiliar e nos fortificar dessa base sólida, para enfrentar os vendavais, as tempestades da vida, os desafios que todos nós temos. Tua religião está te ensinando, está te auxiliando nesse aprendizado do amor ou não? Todo dia é uma oportunidade nova de amar. Você está aprendendo a amar? Tua religião está te levando a algum conceito que mexa contigo aqui dentro e fomente, multiplique esse amor dentro de você ou não? Ou a gente está só no dogmatismo, no automático, sabe aquela coisa? Não, porque eu estou na minha religião tal, eu estou no automático. E o sentimento, pessoal? E o sentimento? A evolução é do instinto ao sentimento. Sentimento, a gente vai falar de amor, é para isso que a gente está aqui. Então te questiona. Te questiona e cuidado para não cair. O que acontece demais é o fanatismo religioso, tá? Eu quis falar um pouco sobre isso aqui, porque às vezes a gente acha que o fanatismo religioso é só lá, no, por exemplo, no mundo árabe, os extremistas. Não, todas as religiões, inclusive na doutrina espírita, tá? Que normalmente é aquela projeção que é muito mais fácil a gente colocar para fora os nossos medos, as nossas inseguranças, através de um fanatismo religioso, do que mais fácil daquela crença, do aspecto religioso, quaisquer que seja que a gente professe, do que mudar o nosso íntimo. Entende o que eu estou falando? Isso dá para explorar bastante, mas eu não vou explorar muito, que a gente já está no nosso horário, e eu vou falar de algo aqui que as pessoas não costumam falar muito, tá? Mas eu quero passar aqui uma visão que é o lado bonito da coisa. Sabe qual é o lado bonito? É que através, muitas vezes, do fanatismo religioso e das brigas nas religiões, eu vou falar um pouco de doutrina espírita, tá? Vou me atentar só a isso. É normal, normalíssimo as brigas dentro do centro espírita. E brigas, às vezes, muito feias e muito sérias, com, com grandes ódios e que se criam, até com processo judicial, assim, histórias muito tristes. Mas eu quero trazer aqui um lado, a beleza da coisa. A beleza da coisa eu vou dizer qual é. Provavelmente você já escutou uma história como essa. É assim: tem um grupo de pessoas que se reúnem para estudar a doutrina espírita, Kardec, Jesus, a codificação. E nós estamos ali harmonizados naquela naquele propósito que toca o nosso coração, nos unimos e aí o grupo vai aumentando aos poucos, e daqui a pouco já tem que alugar uma salinha para receber mais gente, que vem chegando sempre mais gente, daqui a pouco já passa por uma casa, um local, uma sala e por aí vai.
e aí se forma um centro espírita e começa todo o trabalho. Só que depois de um tempo, mais tempo ou menos tempo, começa ali uma briga, uma rusga, um problema entre os membros, por desencontros, desacordos, sejam eles quais forem, ok? E o que acontece normalmente é que esse grupo sai brigado, e briga feia, briga brava. Só que esse grupo que saiu, alguns desses membros, vão lá para outra esquina, para o outro lado da cidade, para o outro lado do bairro, e criam um outro centro espírita. Olha que coisa linda! Essa é a grande beleza. E às vezes o que acontece ainda é que esse novo grupo que se formou, depois, mais à frente, tem uma briga de novo e forma um outro, um terceiro centro espírita. Olha a beleza da espiritualidade agindo através das nossas pequenezas, penso eu, das nossas brigas. Depende, tá, da briga, mas vamos lá. Estou generalizando aqui. Para abrir novos centros, sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu vou dar aqui uma data limite, 100 anos. Não chega lá, tá? Mas toda essa briga do primeiro grupo que teve o segundo, do segundo que teve o terceiro, essa história toda, esse balaio de gato todo que teve, olha só, se resolve já já, pessoal. Sabe por quê? Todo mundo vai desencarnar. Sabe qual é a beleza disso? É que todo mundo desencarnou, mas o centro espírita ficou. Não começou por um, depois pela briga teve dois, agora são três. São três centros. Recebendo mais gente, acolhendo mais gente, multiplicando mais esse amor. Ah, mas teve a ódio, teve briga, depois vocês se resolvem aí no plano espiritual. Encarna de novo na mesma família, todo mundo. E se resolve. A gente vai aprender a amar mais cedo ou mais tarde, pessoal, de uma maneira ou de outra. Se não está dando nessa, vai ficar para a próxima. Se esforça para ser nessa. Mas eu quero trazer só aqui a beleza dessa história das brigas dentro do movimento espírita. Que através dessas brigas, quando a gente enxerga num panorama, numa retrospectiva, olha para trás um pouco, a gente percebe quantos centros espíritas fortes, grandes, importantes hoje só existem através daquela briga lá atrás, de 50 anos atrás. Entende? É isso, pessoal. Quis trazer aqui um pouco sobre religião, falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre espiritualidade, tá? Tomara que eu não tenha ofendido ninguém, não é minha intenção. São temas polêmicos, temas que mexem, às vezes, com o nosso eu, com o foro íntimo, com questões, às vezes, sensíveis. Peço desculpas, tá? Se eu feri alguém, se eu machuquei alguém, mas não foi minha intenção. Minha intenção sempre é pensar, refletir. Não quero entregar respostas, eu quero entregar perguntas, perguntas para, através delas, a gente buscar as nossas respostas, o nosso caminho, aquilo que faz sentido para cada um de nós. Lembrando, somos espíritos individuais. O corre, entre aspas, a evolução é aqui, ó, é nossa, é pessoal, tá bom? Vou encerrando agora e convido a todos, para quem quiser, claro, fecharem os olhos comigo e dessa forma agradecemos a Deus Pai, agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso guia, nosso modelo, pelo teu amor, pelo caminho que nos mostra da felicidade. Agradecemos a espiritualidade de luz, do SEAP de Ouro Fino, que também nos envolve, nos abraça nesses momentos que possamos, assim, buscar mais a fundo a palavra de Jesus e os ensinamentos através da doutrina espírita. E dessa forma, pedimos autorização para dar encerrado a mais essa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, é isso. Que bom que vocês estiveram comigo aqui até o final, quem esteve. E faço mais uma vez o convite no meu YouTube, nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares. Tem palestra, tem programa ao vivo, tem estudo, tem bastante conteúdo, tá bom, pessoal? Tem bastante palestra aqui no CEAP também. Beijos e abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.